Fala galera, meu nome é Ísodo, mais conhecido como Júnior, e eu vou contar para vocês como eu fui curado da fascite plantar através de um jejum sobrenatural. Quero deixar claro que não é um jejum intermitente, mas sim um jejum espiritual. E eu estou criando esse canal para compartilhar algumas coisas com vocês relacionadas à vida espiritual e também ao cuidado do corpo, atividade física, como musculação, corrida e ciclismo. Bom, eu comecei a prática do jejum espiritual principalmente por causa do Luciano Subirá, acredito que muitos conheçam. Eu fui numa conferência dele, eu já assistia antes, né? Mas indo na conferência dele eu ganhei esses livros aqui. A Cultura do Jejum, muito bom, indico. E esse outro aqui do Dr. Aldrin Marshall, junto com o Luciano Subirá, rumo aos 120 anos. Muito bom também, sobre o cuidado do corpo. E através da leitura e também dos conteúdos no YouTube, eu fui despertado para começar a praticar o jejum. E tem sido muito bom. Para quem não sabe, a fascite plantar normalmente é desenvolvida em corredores, devido à prática da corrida, né, o impacto. Eu vou estar colocando uma imagem aqui para vocês verem. É uma dor que dá mais ou menos ali no meio do pé. Às vezes a dor até anda um pouquinho ali. Eu sempre pratiquei atividade física, sempre gostei de correr. Mas por um bom tempo eu fiquei parado devido à correria da vida, né, alguns problemas pessoais. De uns 6 meses para cá eu voltei a correr para acompanhar a minha esposa, joinha dela. Eu sempre gostei muito de correr, né, como eu disse. Só que nos últimos meses eu comecei a participar de corrida e tudo mais, comecei a intensificar os treinos. 2 meses atrás, não sei se foi isso, mas acredito que é bem provável que sim, eu intensifiquei muito os treinos numa semana de prova. Comecei a correr com planilha, não sei se foi isso, mas acredito que sim, a intensificação dos treinos. Nessa semana da prova eu fiz treino em ritmo de prova, fiz longão intervalado, depois fiz um regenerativo e ainda corri a prova. Na sexta-feira anterior à prova, eu fiz um reconhecimento da prova junto com a equipe e já comecei a sentir um pouco de dor no pé. Só que continuei o treino, era leve e terminei. No domingo da prova, quando eu fui fazer a prova, nossa, começou a doer muito. Começou a doer muito o pé. Só que eu continuei a prova assim mesmo, para terminar. Diminuí o ritmo da prova, era só de 5 km. Terminei a prova, porém com muita dor. E depois disso o pé começou a doer demais. Ficou doendo muito, me impossibilitando totalmente de correr. Infelizmente eu parei de correr. Isso me deixou muito frustrado, porque quem gosta de praticar atividade física sabe o quanto é frustrante não poder praticar. Fiquei parado aproximadamente 2 meses devido a esse problema, e como me desanimou muito, parei inclusive com a musculação, por ter ficado tão frustrado e desanimei, e acabei parando também com a musculação por um tempo. E aí que entra a parte do jejum. Eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a orar mais nesse período, ler mais a Bíblia. Comecei a ser despertado por Deus para jejuar. E comecei juntamente com a minha esposa, a fazer o jejum. O primeiro ponto importante é, se você tem um companheiro ou uma companheira, se você namora ou é casado, enfim, se você mora com alguém, o ideal seria que vocês fizessem esse jejum juntos, porque um acaba ajudando o outro. Se um estiver jejuando e o outro não é impossível, dá sim para fazer, mas acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então o ideal, se você pode jejuar juntamente com o seu companheiro ou companheira, o ideal é que faça assim. Nós começamos a jejuar, fizemos o primeiro jejum de 24 horas com objetivo espiritual. O objetivo não era a cura dessa fascite plantar, era nos aproximarmos de Deus. Então a gente fez esse primeiro jejum, e só deixando claro que não se trata de um jejum intermitente, mas sim um jejum espiritual, com o objetivo de nos achegarmos a Deus, de mortificar a nossa carne, de sermos fortalecidos espiritualmente. Acredito que muitas pessoas saibam que o jejum tem muitos benefícios também para a saúde. Apesar de ser feito com o objetivo espiritual, de buscar a Deus, e de bônus ainda temos os benefícios da saúde,
como vários, podemos citar como controle da pressão arterial, a redução do índice glicêmico, vários outros benefícios cognitivos também, reduz a ansiedade, tem diversos benefícios. Poderia ficar citando aqui por horas, mas esse não é o objetivo do vídeo. Fizemos esse jejum com o objetivo espiritual, como eu disse, de nos aproximarmos de Deus. Foi muito bom, fomos fortalecidos por Deus. Inclusive, desde novo, Deus tem me chamado para compartilhar a palavra, e por muito tempo eu negligenciei isso, por muito tempo eu deixei de fazer, mas sempre Deus falou isso ao meu coração, no meu interior, e também através de algumas pessoas, né? Para quem crê, obviamente, de diferentes pessoas eu já recebi revelação que deveria compartilhar a palavra, que esse era o meu chamado da parte de Deus, e por muito tempo eu deixei de fazer isso. E após o meu primeiro jejum de 24 horas, juntamente com a minha esposa, eu tive um sonho espiritual, acredito eu, muito interessante, que eu estava em um lugar onde eu congrego, né, numa igreja. Eu sou instrumentista, eu toco bateria e contrabaixo. E nesse sonho, eu estava nesse lugar que eu congrego, nessa igreja, né, podemos chamar assim. Eu estava como se fosse sendo consagrado para compartilhar a palavra. Porém, nesse sonho, eu estava com calça jeans e sem a parte de cima, sem a blusa. E roupa, na Bíblia, fala de preparo, né? E mostrava claramente que eu não estava preparado. Só que logo em seguida desse sonho, eu aparecia na mesma igreja, em outro lugar, me alimentando, comendo um prato de comida, e o prato estava muito bonito, com salada, carne, tinha diversas coisas. E nesse sonho, como se alguém me falasse assim: agora você está comendo nesse prato, tem tudo que você precisa, todos os nutrientes que você precisa. Esse prato está completo. Depois, conversando com alguns amigos, cheguei ao entendimento de que o fato de não estar com a blusa era uma falta de preparo. E o alimento que eu estava comendo, que tinha todos os nutrientes, como que alguém me falasse que tinha todos os nutrientes que eu precisava ali, era o fato de eu estar buscando a Deus como deveria nesse momento, através de quê? Jejum, que tem um objetivo de mortificar a carne, de dar ênfase ao espírito, porque quando o nosso espírito está forte, a carne, ela obedece. E quando nós alimentamos o espírito, a carne cada vez fica mais fraca. E também acontece ao contrário, quando deixamos de alimentar o nosso espírito para alimentar a nossa carne, normalmente não temos o desejo de buscar as coisas de Deus, não temos, por mais que a gente queira, a gente não consegue, a gente não tem força para fazer o que é necessário. Então, através do jejum, da oração e da leitura da palavra, eu estava sendo revestido com o que precisava para fazer o que Deus me chamou para fazer. Então nós decidimos continuar fazendo esse jejum e decidimos fazer um jejum de 24 horas por semana. Não com o objetivo, o que isso tem a ver? Porque no princípio eu pensei na fascite plantar, em curar a fascite plantar. Só que como eu vi que tinha coisas que eu precisava mais do que isso no momento, como me aproximar mais de Deus, e todo jejum ele deve ter um objetivo, o principal é se aproximar de Deus. Porém, deve ter um objetivo no jejum. O principal deve ser buscar a Deus, mas deve ter mais um objetivo no jejum, um propósito pelo qual você vai orar durante esse período. Então, decidimos nos aproximar mais de Deus através desse jejum. E depois resolvemos fazer outros jejuns de 24 horas. E decidimos às sexta-feira, começando às 2 horas até às 2 horas do sábado. E fizemos assim o segundo e o terceiro jejum de 24 horas. E depois do terceiro jejum foi muito interessante, porque nenhum deles foi com o objetivo de curar a fascite plantar. Todos foram com objetivos espirituais. Porque eu ainda não queria pedir isso a Deus. Eu sentia que eu tinha mais coisas para pedir naquele momento, espirituais, que eu precisava melhorar, me aproximar mais de Deus. Esse era o meu desejo. Embora eu não tenha pedido isso, depois do terceiro jejum, no dia seguinte, eu comecei a buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, né? E quando chegou nessa semana anterior agora, no dia 12, que eu fiz 6 anos de casado com a minha esposa, depois de um devocional que nós fizemos à tarde, eu quis fazer uma caminhada. Eu acabei de orar e falei com Deus. Falei: Deus,
o Senhor nos criou para termos comunhão. Esse foi o objetivo que o Senhor criou a humanidade. Quando Adão e Eva foram criados ali, eles se relacionavam com Deus. Eles tinham esse relacionamento de intimidade. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia conversar com eles. E o pecado nos afastou de Deus. Hoje, as coisas, os prazeres da vida, a correria, a busca pelo dinheiro e também pelos objetivos que são válidas, acabam nos tirando esse tempo com Deus. Embora sejam preocupações válidas, positivas, nós devemos entender que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque Deus sabe tudo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, diz a palavra. Por isso nós devemos dar essa ênfase nas coisas espirituais, nas coisas que têm o real valor, que as demais coisas Deus tem cuidado. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, das nossas vidas. Então, depois desse período de devocional, eu fui fazer uma caminhada sozinho e comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor nos criou para ter intimidade. Eu sempre oro, falo com o Senhor, mas eu também quero ouvir, eu não quero só ser ouvido, eu quero ouvir o Senhor. Mas, para ser sincero, foi até um pouco sem expectativa. E fui caminhar e fui orando, e foi interessante que conforme eu fui orando, eu comecei a sentir a presença de Deus caminhando, e aquela presença gostosa. Eu estava caminhando, era à noite, né, caminhando num lugar meio deserto, eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma tão forte que eu comecei a chorar, e Deus estava me visitando ali, e de repente a dor que eu estava sentindo no pé simplesmente parou. E eu comecei a sentir o desejo de correr. E eu não fui com o objetivo de correr, fui com o objetivo de caminhar e orar a Deus. Eu comecei a sentir esse desejo de correr. E eu fui até determinado lugar e falei, agora eu vou voltar correndo. Comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. Eu comecei a correr. Nisso que eu fui correndo, a dor simplesmente sumiu do meu pé. Não doeu nada, absolutamente nada. E eu vim tão feliz, glorificando a Deus e correndo, e fui até em casa correndo tão feliz. E cheguei em casa compartilhando com a minha esposa o que tinha acontecido. E Deus veio falando comigo sobre isso. Que quando nós buscamos, embora eu não tenha feito com o propósito de curar, fascite, plantar, e é algo que também Deus quer fazer por nós, Deus quer cuidar de nós, como a Bíblia diz em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Embora o meu propósito não seja inicial, não tenha sido curar, fascite, plantar, ainda assim, quando eu decidi buscar a Deus em primeiro lugar, coloquei os objetivos espirituais em primeiro lugar, isso foi só consequência, porque Deus sabe que nós precisamos e Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque foi assim, algo para mim extraordinário. E depois disso, ainda fiquei, para ser sincero, ainda fiquei um pouco de dúvida, porque o inimigo tenta lançar sugestões na nossa cabeça, do tipo, será que foi curado mesmo? Será que não foi? Tenta lançar dúvida. E esse é o papel do inimigo, tentar confundir o que Deus tem falado conosco. Mas eu não dei bola para isso e segui em frente. Agradeci a Deus, continuei orando. Hoje eu estou gravando esse vídeo num domingo. Fiz uma corrida também com a minha esposa de 5 quilômetros. Foi totalmente tranquila, graças a Deus. Só o cansaço mesmo, porque estou 2 meses parado, né? Mas foi muito boa. Então eu agradeço a Deus, porque embora eu tenha me dedicado às coisas espirituais e não com o objetivo de curar, fascite, plantar, o objetivo espiritual tenha sido me aproximar de Deus, e pela misericórdia de Deus, ainda assim, Ele me trouxe essa cura, que me fortaleceu muito e me alegrou. Eu fiz um treino bem leve, eu vou estar colocando aqui no Strava, bem levinho mesmo, porque eu estava voltando e estava com minha esposa também. O que eu quero compartilhar com vocês é isso, que Deus, Ele tem muito mais para nos dar. Nós devemos gastar a nossa vida com coisas que realmente importam. Nós devemos juntar tesouros no céu, porque as coisas aqui dessa vida são passageiras. Em breve o Senhor está vindo buscar a sua igreja, aqueles que creem que Jesus é o Senhor, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E não é porque nós merecemos nada, porque em Efésios 2 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, por mais que você fale, assim como eu também sou totalmente falho, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O sacrifício dele naquela cruz foi o suficiente para pagar todos os nossos pecados. Eu quero deixar essa mensagem para você ser fortalecido e começar também a desenvolver essa prática do jejum com objetivo espiritual, porque embora tenha, como eu já disse, tenha benefícios físicos, como eu já disse anteriormente, citei vários, e também a perda de peso é um deles que eu não citei, embora tenha todos esses benefícios, faça com o objetivo espiritual de se dedicar às coisas de Deus, a crescer em intimidade com Deus, independente de religião. Eu não estou pregando aqui religião, não estou falando que você deve ir para uma igreja, estou falando que você deve buscar a Jesus, que é o único Salvador, e não tem outro caminho a não ser Ele. Então eu fico muito feliz em compartilhar isso com vocês e peço que você que assistiu esse vídeo até o final, se inscreva nesse canal aí, que eu vou estar compartilhando mais dicas de coisas espirituais e também sobre saúde. Dá um like aí se você gostou do vídeo e eu vou estar postando mais conteúdos sobre isso. Valeu, um abraço e fica na paz. Só uma coisa que eu esqueci de falar, e compartilha sua experiência conosco. Escreve aí nos comentários que experiência você já teve através do jejum. Vai ser um prazer estar respondendo aí. Valeu!